está de pé, estaremos orando ao Senhor e já ouvindo a palavra do Senhor. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, te louvamos, te agradecemos, Jesus, por tudo que já ouvimos nesta noite, Pai. Agora, Senhor Deus, a melhor parte, meu Deus, nós estaremos neste momento ouvindo, que é a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez, Senhor, meu Deus, usa o Teu servo, o pastor, Senhor, Juarez Tavares, meu Deus, mais uma vez nesta noite, para falar conosco. Fala, Senhor, que aqui estamos para ouvir, Senhor, a Tua voz, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a vida do pastor Nilson, toda a igreja, a mocidade, o conjunto de mocidade. Deus abençoe a irmã Esther, que fez contato comigo esses dias. E fazendo menção dos dois, eu estendo o agradecimento a toda a igreja. Prazer ver os irmãos de Tangará da Serra. Eu tenho um carinho muito grande por esta cidade, pelos irmãos ali. Que Deus continue abençoando os irmãos, amém? Irmãos, eu estava orando ao Senhor antes de vir para cá. Estava orando mesmo, né? Meu companheiro que foi me buscar lá no quarto, ele chegou, me ouviu orando e não interrompeu. E já tinha 1 hora que eu estava com os meus joelhos dobrados orando. Eu falei com ele que ele podia ter interrompido, né? Mas ele achou por bem me aguardar, e é por isso que eu atrasei um pouquinho. Mas eu estava orando para vir para cá, e o Senhor colocou em meu coração a palavra. Eu quero compartilhar com os irmãos, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz por estar aqui no estado do Mato Grosso, tendo em vista que esse estado muito cooperou para que aquilo que Deus tem feito por intermédio da minha vida, através da palavra, começasse a fluir, amém? Livro da Gênesis, capítulo de número 24. Verso de número 1. Eu convido aquele que pode para colocar-se em pé, em nome de Jesus. Eu trago um abraço da minha esposa, da irmã Glaucimari, um abraço dos meus filhos, e que Deus continue abençoando essa igreja em nome de Jesus. Eu realmente estou bem surpreso, porque o cenário é um cenário muito propício, né, para um pregador avivalista, para que haja poder, pessoas. O cenário é propício. Eu não sou um pregador que tem esse perfil, né, de pulos, gritos, rodopeios. Não, assim, não é o meu perfil, mas Deus tem me dado uma palavra para essa geração. Eu estava orando a Deus no quarto agora. Isso aqui não é conversa de pregador, porque tem pregador que fala: eu estava orando e não estava orando. Estava fazendo qualquer outra coisa, menos orando, mas eu estava orando ao Senhor agora. E Deus tem me incomodado para que eu possa falar. Eu penso que deixe o som belezinha para mim aqui, principalmente meu retorno, amém? Em nome de Jesus. Verso de número 1 do capítulo 24 da Gênesis, está escrito assim: e era Abraão já idoso e avançado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E disse a Abraão, seu servo, mais velho da casa, que governava tudo quanto possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher entre as filhas dos cananeus, no meio das quais habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomará a esposa para Isaque, meu filho. Disse o servo:
Porventura não queira a mulher seguir-me para essa terra? Farei, pois, tornar o seu filho para lá? Abraão disse: acautela-te e não faça lá tornar Isaque, meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tomou da casa do meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra, ele enviará um anjo que há diante de ti, para que tomes de lá mulher para o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, estarás livre do juramento. Então somente não faça lá tornar meu filho. Então pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e resolveu fazer segundo o combinado. E o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu com toda a sua fazenda. E levantou-se e foi para a terra da Mesopotâmia, na cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a poço de água, pela parte da tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. E disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz-me beneficência ao nome do meu senhor Abraão. E eis que eu estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens saem da cidade para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, baixa o cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei aos teus camelos, seja esta a que designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça que nisso usaste de beneficência para com meu senhor. Sucedeu que ainda antes que ele acabasse de falar, eis que saiu Rebeca, que havia nascido em Betuel, filha de Mical, mulher de Naor, irmã de Abraão, saiu com seu cântaro sobre os seus ombros. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a qual nenhum varão havia tocado. E desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao seu encontro e disse: ora, deixai-me de beber e dai-me do seu cântaro. E ela disse: bebe do meu cântaro. E apressadamente baixou o cântaro da mão e lhe deu de beber. E acabando ele de beber, disse ela: tirarei água também para os camelos, até que todos bebam. E apressando-se, vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço a tirar água, e tirou para todos os camelos. E então o varão estava admirando ao vê-la, calado-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de 6 ciclos de peso e 2 pulseiras para as mãos, de peso de 10 ciclos, e disse: de quem és filha? Faz-me saber, peço-te. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos, te exaltamos. Peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor continue falando conosco, Deus. Ó Senhor, no dia de hoje eu orava para que o Senhor tomasse essa casa nas tuas mãos, para que o Senhor envolvesse esse lugar, ó Pai. Ó Deus, no dia de hoje eu clamei ao Senhor com os meus joelhos dobrados, para que o Senhor rompesse com os comichões nos ouvidos, ó Pai, para que o Senhor tirasse todo impedimento, toda dureza de coração. Ó Deus, no dia de hoje eu clamei para que o Senhor recebesse a glória, a honra, o louvor, a adoração, Senhor da glória. Ó Deus, em meio às minhas verbalizações em oração, Senhor da glória, o meu pedido foi esse: que a expectativa desse povo não esteja no homem, nem na mulher, mas que a expectativa desse povo esteja no Senhor, ó Pai. Ó Deus amado e santo, a casa é tua, o povo é teu, a glória é tua, o louvor é para ti, a adoração é para o Senhor. Ó Deus, que caiga sobre nós um temor, ó Pai, do Senhor, do teu nome. Ó Deus, que o Senhor seja ovacionado, seja glorificado, seja exaltado, seja enaltecido, engrandecido. Ó Deus, que possamos dar a ti, somente a ti, toda a glória, que possamos dar ao Senhor louvor, adoração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma primazia sobre este altar, sobre a minha vida, sobre a vida dos teus servos. Ó Deus, fala conosco no mais íntimo da nossa alma. Ó Deus, trata no nosso caráter espiritual, nos faça melhor, ó Pai, para que possamos, ó Deus, representar o teu reino na terra com fidelidade, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toma o pregoeiro nas tuas mãos, toma a boca do teu servo, a mente, o coração, leva cativo todo sentimento humano, e que o Senhor permeie a casa, permeie a vida, permeie o altar, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus chamou o patriarca Abraão, chamou Abraão para viver dentro de um desafio. O primeiro desafio de Deus para Abraão foi esse. O Senhor disse: Abraão, saia da tua terra,
Rompe, Deus está dizendo para Abraão romper com os seus relacionamentos interpessoais. Sai da sua terra, mudança geográfica, da sua parentela, da casa de seu pai. Rompe com todos os relacionamentos que te impedem de poder prosperar na minha presença. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, ele saiu da sua terra, saiu do meio da sua parentela, saiu da casa de seu pai. E o Senhor Deus disse a Abraão: Abraão, sê tu uma bênção. Deus não falou para Abraão viver na bênção, Deus falou para ele ser a bênção. Deus falou: Abraão, sê tu uma bênção, e todos quantos te abençoarem, eu os abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu os amaldiçoarei. E Abraão então começou a peregrinar sobre a terra, levando consigo a sua esposa Sarai, levando consigo o seu sobrinho Ló. E a palavra do Senhor diz que Deus começou a abençoar o patriarca em tudo. Deus abençoou Abraão em tudo, guarde isso. Deus acrescentou para Abraão servos, servas, ovelhas, gados. Deus deu riqueza para Abraão. A partir do momento que Abraão decidiu andar debaixo do projeto e do estilo de vida que Deus lhe apresentou, o Senhor foi agregando a Abraão tudo quanto ele necessitava. E o interessante é que tudo que Deus colocou de valores em Abraão, não tirou de Abraão o princípio que ele tinha. O princípio de Abraão não foi abalado pelas conquistas que ele obteve na terra. Prova disso é que no capítulo de número 13, Abraão vai chamar Ló e dizer: Ló, toda a terra está diante de ti. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita, porque parentes somos, para que não haja contenda entre nós. E a Bíblia diz que Ló, ele visualizou as campinas de Sodoma e de Gomorra, e ele sai da presença de Abraão, desejando Sodoma e Gomorra, por causa da estrutura, por causa do crescimento instantâneo que a cidade estava passando por ele. Sodoma e Gomorra era uma megalópole da época, ela estava crescendo simultaneamente. E quando Ló olhou para Sodoma e Gomorra, ele inclinou o seu coração, e Abraão deixou Ló ir, porque foi aquela escolha de Ló. Mas é interessante que as riquezas de Ló foram impetradas sobre ele até o capítulo 13, porque ele estava andando com Abraão. Então o fato de Abraão ser uma bênção refletiu na vida de Ló. O fato de Ló andar com Abraão, ele também usufruiu das bênçãos de Deus que vinha sobre o patriarca, respingou em Abraão. Então eu entendo que se nós andamos com quem é espiritual, seremos espirituais. Se nós andamos com quem ora, nós vamos orar. Se nós andamos com quem é santo, nós vamos nos santificar. Se nós andamos com quem gosta da palavra, nós vamos desejar a palavra, porque o nosso gênero é definido, mas o nosso caráter, ele é projetado. O caráter é projetado de acordo com o nosso ciclo de relacionamento interpessoal. Se nós andamos com pessoas que têm uma conduta ilibata, uma vida reta, uma vida temente a Deus, a tendência é sermos retos, a tendência é termos temor de Deus. E o fato de Ló ter andado com Abraão fez com que as bênçãos que eram para o patriarca respingassem sobre Ló. E o interessante é que quando Abraão tem que separar de Ló, Abraão não vai amaldiçoar Ló, Abraão não vai maltratar Ló. Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Abraão continua peregrinando. No capítulo 14, Abraão encontra com Melquisedeque. Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque. Melquisedeque dá a Abraão o pão e o vinho, que simbolizam a ceia. No capítulo 15, Abraão está muito rico. Abraão entra na tenda já enriquecido, abastado. Deus chama Abraão e diz: Abraão, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor diz: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abraão vai dizer: Senhor, o que mais o Senhor me dará, visto que eu não tenho herdeiro, e Eliezer, o mordomo, a Damasceno, possuirá tudo quanto eu tenho na minha casa. Deus fala: Abraão, sai da tenda para fora. E Deus o leva para fora da tenda e diz: Abraão, olha para os céus, conta as estrelas, se é que pode contar, porque assim será a sua posteridade, ela possuirá a porta dos seus adversários.
no capítulo número 15, a Bíblia diz que Abraão recebe a visão metafísica, a visita metafísica de seres espirituais. Abraão coloca o sacrifício sobre a pedra, o anjo coloca o cajado, o fogo consome o sacrifício. O ser espiritual diz a Abraão: Sara vai ser mãe. Quando o ser diz que Sara seria mãe, Sara ri de trás da porta. Abraão dispensa o ser espiritual. Sara debocha da promessa. Sara vai dar Agar, a egípcia, para Abraão. Agar, a egípcia, vai dar um filho a Abraão, cujo nome é Ismael. Ismael, Agar e Sara estão morando na mesma tenda. A Bíblia diz que quando Agar e Ismael estão morando na tenda, a criança chamada Ismael vai crescendo. O tempo passa. Sara era estéril, mas ela tinha uma promessa. E o que me chama a atenção antes de pregar aqui essa noite é que a promessa não foi feita porque Sara era perfeita. Deus não fez a promessa porque Sara podia gerar. Deus fez a promessa mesmo conhecendo a imperfeição de Sara. Escuta isso. Então a promessa de Deus não está condicionada à tua qualificação. Deus não olha a tua qualificação para fazer uma promessa, porque Deus é poderoso para mudar a tua imperfeição em qualificação para cumprir a promessa que Ele tem na tua vida. E é isso que Sara não pegou, e é isso que Abraão não entendeu, porque Sara era estéril. E o que é uma mulher estéril? Uma mulher estéril é uma mulher que nasce sem os óvulos. Ela não tem a capacidade de proliferar, de carregar no seu ventre uma criança. Por mais que Abraão tinha a semente, o ovário de Sara era seco, o ovário de Sara era estéril. Então, segundo a medicina, ela nunca poderia ser mãe. E ela deu Agar, a egípcia, para que Agar desse filho a Abraão. Outra coisa que eu aprendo aqui antes de pregar essa noite: Agar foi dada por Sara para Abraão. Por que Sara deu Agar para Abraão? Porque Sara estava terceirizando aquilo que Deus tinha através da vida dela. Deus tinha através de Sara, só que ela decidiu terceirizar. Deus falou que ia fazer, ela falou: então vou arrumar alguém para que Deus possa fazer através desse alguém e o nome dele ser glorificado. Fecha o teu olho. Deus está dizendo: não adianta você empurrar outra pessoa, o meu negócio é com você, ô glória. Você diz: eu tenho defeito, e Deus diz: é com você. Você diz: eu caí, Deus diz: é com você. Você diz: eu sou fraco, Deus diz: é com você. Você diz: eu não consigo abandonar aquela prática, Deus diz: você é imperfeito, mas eu sou perito em aperfeiçoar, em limpar, em purificar, em restaurar, para cumprir promessa na vida de quem crê. Vamos lá. Quem mexe no som? Quem mexe no som? Você vira um pouco para esse retorno para cá. Aleluia. O de lá também um pouquinho, obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, depois te dou um abraço, tá bom? Aleluia. Deixa bom para nós aí. Então Sara, ela deu Agar para Abraão, porque ela tentou terceirizar, obrigado. Ela tentou terceirizar aquilo que Deus tinha com ela. Então ela colocou Agar dentro de casa. Feche seus olhos. Então a deficiência de Sara trouxe a presença de Agar. Então, aquilo que Sara não podia fazer, ela terceirizou para que Agar gerasse para ela. Agora entenda o que eu vou dizer. Na nossa ausência, no espaço vazio, sempre alguém vai querer ocupar a vaga. Aquilo que Sara não podia preencher, Agar está preenchendo. E quando percebe-se, Agar está na casa, Ismael está na casa, Sara está na casa, Abraão está na casa. Já vou pregar o 24. E eu queria que você imaginasse comigo Abraão levantando pela manhã, Ismael engateando na casa. E quando Ismael está engateando, Agar olha para Sara e com um olhar, Agar diz: o marido é seu, mas quem gerou fui eu. O marido é seu, mas quem deu a luz fui eu. Eu queria que você imaginasse Ismael chorando no quarto de madrugada, e Abraão levanta da cama com Sara na cama e vai até o quarto de Agar, oh glória. Enquanto Abraão está no quarto de Agar, ouvindo as lamúrias de Agar e olhando para Ismael, Sara está no outro quarto, oh glória, entristecida, porque o homem da vida dela está cuidando do filho gerado na barriga da outra. Só que Deus está olhando do céu dizendo: o meu projeto não é com amante, oh glória.
glória. O meu projeto não é com a outra, o meu projeto é com quem tem aliança conjugal, ô glória. E com cerca de 90 anos de idade, Deus olha do céu para a terra. O cabelo de Sara está branco, ô glória. A pele está enrugada, ô glória. Os dentes estão amarelados na cavidade bucal. Sara não ovulava mais, não ovulava, já tinha entrado na menopausa. Deus olhou do céu para a terra e disse: para mim não tem limites, para mim não tem barreira, vai gerar, ô glória. A cabeça está branca, mas vai gerar, ô glória. Ô glória, a pele está enrugada, mas vai gerar. E com cerca de 90 anos de idade, Sara vai dar à luz. O menino vai ser chamado de Isaac. Isaac é um menino circuncidado no 8º dia. E Abraão abre a aliança da circuncisão em todo Arraial. Capítulo 21, Abraão dispensa Agar e Ismael no deserto de Berseba, na terra de Parã. Capítulo 22 da Gênesis, Deus chama Abraão e diz: Abraão, ele diz: eis-me aqui. E o Senhor fala: pega o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, vai-te à terra de Moriá e ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão assim faz, levanta pela manhã bem cedo, prepara o jumento, chama 2 servos e vai para o lugar que Deus mandou. E 3 dias depois de jornada, ele deixa os servos com o jumento no pé do monte e sobe com o menino. O menino olha para o pai e fala: pai, eu vejo a lenha e eu vejo o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão olha para o menino e diz: Deus para si proverá o cordeiro para o holocausto. Abraão chega no lugar do sacrifício, coloca Isaac sobre a lenha, levanta o cutelo. Deus interrompe e diz: Abraão, agora sei que temeste a Deus e não me negaste o teu único filho Isaac, a quem tu amas. Abraão desce, Sara morre no capítulo 23. Capítulo 24, Abraão já está de idade, como eu li aqui. Os cabelos estão brancos, o celeiro é bastado, servos, servas, camelos, jumentas. A tenda está próspera, realizada em tudo. Abraão está fazendo uma síntese da sua vida e chegou à conclusão que valeu a pena sair da casa do pai e ouvir a voz de Deus. E eu imagino o patriarca pensando em tudo o que ele deixou para viver o que Deus prometeu. Porque quem abandona o que Deus manda goza daquilo que Deus tem. Abraão abandonou tudo que Deus mandou e agora está gozando de tudo que Deus lhe prometeu. E no final da sua vida, quando está próximo da morte, Abraão chama o mordomo mais antigo da casa, Eliezer, o Adamasceno, e diz: Eliezer, eu tenho uma missão para você que é a missão mais importante de todas. A maior missão é essa. A maior missão não é uma tenda. A maior missão não é a circuncisão. A maior missão não é fazer um altar. A maior missão, Eliezer, eu vou lhe passar ela hoje. Parece que eu posso ver. Abraão dizendo para Eliezer: coloque a mão por baixo da minha perna. Aleluia. Para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para Isaque, meu filho, entre as cananeias, no meio das quais eu habito. Isaac já estava ditoso, já era um jovem varão, estava no campo de Ber-lai-roi, cuidando das coisas do pai, em constante oração. E agora o patriarca, que está próximo de descer à sepultura, está preocupado com a sua árvore genealógica e com o legado que o seu filho tem para conduzir. E ele dá uma missão para Eliezer: trazer esposa para Isaac. Esse negócio é sério, porque a beleza não é tudo. Porque a aparência não é tudo. Eu sei que alguém vai dizer: nossa, congresso desse, podia ter pregado outra mensagem, mas Deus mandou pregar essa. Eu estou muito feliz por estar aqui, amém? Eu não sei se vocês estão felizes, mas eu estou. Se vocês não tiverem, não tem problema, porque eu estou feliz. Vem comigo, por favor. Abraão diz: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho no meio das cananeias, as quais eu habito. Abraão está dizendo: se Isaac casar mal, todo o projeto que Deus tem na vida dele vai naufragar.
Se Isaac não tiver uma ajudadora, ele não terá sucesso. Se Isaac não tiver alguém de caráter, ele não terá êxodo. Abraão está dizendo, a cananeia até é bonitinha, até canta, até dança no TikTok, até coloca uma foto agradável no Instagram, a cananeia até malha a perna na esteira, até sarou a barriga, até colocou fio de aço na bochecha, colocou silicone, mas a cananeia não tem o Espírito Santo, a cananeia não tem a presença, a cananeia não tem a glória, não tem a graça. Harafacomash, Eriafahamashúria, que o Senhor venha blindar este lugar, que Deus possa blindar esta casa, Ramashúria, que Deus possa blindar a tua vida, a tua família, que Deus possa blindar a tua mente. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vamos lá. Parece que eu posso ver, se fosse hoje, nos dias atuais, eu vou usar uma linguagem bem coloquial, uma linguagem bem atualizada. Se Abraão estivesse nos dias de hoje, conjecturando, tá? Em uma grande missão, impetrando sobre Eliezer de Damasceno, para buscar esposa para Isaac. Abraão está dizendo, eu não quero que meu filho case com a cananeia, porque a cananeia tem unha de gel e não gosta de picar cebola. Fecha teu olho. Você vai ficar com muita raiva de mim, mas eu estou tão feliz que você vai ficar com raiva. Você entende? Você percebe que eu fico sem comer, aleluia, um dia inteiro só para eu poder pregar, oh glória, oh glória. Eu fico 2 horas com meu joelho dobrado quando eu chego no hotel, só para eu poder pregar, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Eu entro em silêncio comigo da estrada até a cidade que eu vou, só para eu poder falar o que Deus manda. E o que Deus quer que eu diga aqui é o seguinte: as academias estão lotadas e o ciclo de oração está vazio, oh glória. Tem muita gente malhando a perna e pouca gente dobrando o joelho. A santidade tem que voltar para a casa de Deus. As esteiras estão assim, as academias estão lotadas. É muita gente preocupada em preparar a perna, preparar a barriga, e não prepara a alma para o arrebatamento. Oh glória, 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 aleluia, aleluia. A barriga está tanquinho, mas a alma está podre, oh glória. A perna está toda preparada, mas o espírito está fracassado. Só que essa noite, com uma vara malha o trigo para tirar a casca, a palavra vai remover a imundícia da tua alma. Tu serás santo de verdade, para a glória daquele que vive e daquele que reina. Abraão vai dizer para Eliezer: vai buscar esposa. Irmão, você não tem noção do que uma mulher é capaz. Uma mulher de Deus coloca o homem no altar, mas uma mulher de Deus desmoraliza, uma mulher que não é de Deus desmoraliza o homem que está no altar. A mulher nem precisa ser bispa para ajudar.
nem precisa ser apóstola, aleluia. Ela só precisa ser crente. Ela não precisa estar no altar, ela tem que sustentar em oração quem está no altar. Oh glória, oh glória. Oh glória, aleluia, aleluia. Ela nem precisa aparecer, oh glória. Ela precisa orar para blindar quem está em evidência, oh glória. Aleluia, aleluia, vem comigo. E Abraão sabia, Abraão tinha na sua faculdade psicológica as informações de um sucesso na vida conjugal. Abraão sabia que para ter sucesso, Isaac tinha que casar certo. Não era uma engraçadinha, não era uma bonitinha, não era uma vaidosa, sem vergonha, namoradeira. Para casar com Isaac tinha que ser alguém que tinha temor de Deus. Para casar com Isaac não era beijoqueira de escola, não é aquela que dorme com qualquer um, que deita na cama do namorado. Para casar com Isaac não é aquela que está de glúten para cima na beira da piscina. Não, para casar com Isaac não pode estar na praia. Não, para casar com Isaac tem que ser alguém santo, alguém que tem disposição, quer viver com quem tem promessa. Tenha caráter para viver com quem tem promessa. Deus abençoe a vida de vocês, tá? Eu gostei muito de vocês. É Alto Paraguai, né? Prazer estar aqui com vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Verso 3: para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Se fosse hoje, Abraão ia dizer: eu não quero que Isaac case com a engraçadinha do TikTok. Feche seus olhos. Eu não quero que Isaac case com a tatuada. Eu não quero que Isaac case com aquela que anda com piche no umbigo com a pança de fora, oh glória. Eu não quero que Isaac case com aquela que está com um decotão, com o seio quase pulando para fora, oh glória. Eu não quero que Isaac case com aquela que está na internet, oh glória, postando de qualquer maneira, oh glória. Com quem que o Senhor quer que Isaac case, Abraão? Eu quero que Isaac case com aquela que é modesta, mas é crente. Não aparece, mas é crente, oh glória. Oh glória, oh glória. Porque uma coisa é ser bonita e outra coisa é ser sem vergonha, oh glória. Oh glória. Porque ser bela não é errado. Agora ser vaidosa, maliciosa, venenosa, perigosa, surucucu do pescoço grosso, aí não cola. Abraão está dizendo: a beleza não pode anteceder a unção. Tem que ser bela, mais ungida. Tem que ser bela, mais cheia. Tem que ser bela, mas cheia de temor, cheia do Espírito, cheia da presença. Vamos lá. Mas irás na minha terra e na minha parentela, e daí tomará a esposa para Isaac, meu filho. Outra coisa, Abraão está dizendo: eu quero saber da família da moça que vai casar com meu filho. Meu filho não vai casar com a menina que o pai anda bêbado para a rua fora. Se pode escolher, vai escolher certo então. Se uma coisa que você pode fazer é escolher. Você pode escolher com quem vai casar. Escolha agora. Ah, ela é bonitinha, mas o pai dela quebra a casa toda. Bate na mãe dela. Ah, ela é bonitinha, mas na casa dela está tudo virado. A mãe dela vai para macumba, o pai dela está num boteco. O que você está fazendo ali, meu irmão? Para que você está indo lá? Você tem tanta moça crente dentro da igreja. Por que você está procurando a fanqueira? Depois pede oração para a gente. Eu falei que não ia dar para dar pulo.
Eu já falei na hora que eu comecei. Falei, não é o meu perfil dar pulo e rodopiar. Teve a chance de chamar outro. Mas eu acho que é porque os outros é muito caro, né? Teve a chance de chamar outro. Também pelo preço que está, né, irmãos? Melhor levar o irmão Juarez mesmo. Ai, Jesus. Quando Jesus voltar, esse povo vai ter que acertar com ele. Mas vamos lá. Bora lá. Mas irás na minha parentela, e dali tomarás mulher para Isaque, meu filho. Tomará o quê? Mulher. Tomará o quê? Tomará o quê? Gênero definido. Abraão está dizendo, meu filho vai casar com uma menina. Menino casa com menina. E menina casa com menino. Menino tem postura de menino. E menina tem postura de menina. Abraão está deixando claro. Verso de número 5, vamos lá. Disse o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Farei o teu filho ir lá. Eliezer perguntou, se a menina não quiser vir, eu levo Isaque para lá? Eu levo Isaque para lá, para que Isaque possa buscar a menina? Abraão falou, não faça o meu filho voltar lá. O Senhor Deus do céu, ó glória, que me tirou da casa do meu pai, da minha parentela, e que me falou e jurou, dizendo que a minha semente daria essa terra. Ele enviará o seu anjo, ó glória, que há de ir na tua frente, e vai mostrar quem há de casar com meu filho, ó glória. E Abraão está dizendo, o mesmo Deus que me trouxe até aqui, ele vai mostrar, vai dar sinais de quem é a moça que vai contrair núpcias com Isaque, meu filho. Abraão está entendendo que Isaque tem um legado, tem um ministério, tem um chamado, tem um propósito. E quem tem legado, quem tem ministério, quem tem chamado, não casa por aparência, não casa porque é bonitinho, não casa porque é bonitinha. Quem tem propósito, chamado, legado, ministério, deixa Deus agir no seu relacionamento, faz prova com Deus, ora a Deus, busca de Deus, pede direção a Deus, e não sai de dentro do arraial para poder casar-se. Então o servo pôs a mão por baixo da coxa do seu senhor Abraão e jurou fazer segundo o resolvido. Aleluia. E o servo tomou 10 camelos do seu senhor e partiu com a fazenda do seu senhor. Aleluia. E levantou-se e foi para a terra da Mesopotâmia, na cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto ao poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam para tirar águas. As moças iam até o poço para tirar água, porque elas eram moças ativas. Olhe para cá. Elas tinham uma atividade. Não eram moças desocupadas, fofoqueiras. Não eram moças apagadas, mentirosas. Não eram moças que estavam vidradas no mundo virtual. Eram moças que tinham um prazer em cumprir com a atividade da casa. Elas estavam sendo treinadas para ser esposa. E sabe qual é o nosso maior erro hoje? Eu posso falar o nosso porque eu sou pai de 2 menininhas. Eu tenho a Raila de 13 e a Emanuele de 5 aninhos de idade. A Emanuele é a paixão do pai. A Raila também é, mas a Emanuele diz o tempo todo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu falo, meu Deus do céu. Essa ama. Emanuela é maravilha. E sabe qual é o nosso maior erro? É que nós não estamos treinando os nossos filhos para ser marido. E não estamos treinando as nossas filhas para serem esposas. Nós estamos treinando os nossos filhos para ganhar dinheiro. Nós estamos treinando os nossos filhos para fazer faculdade. Nós estamos lutando para que os nossos filhos tenham um sucesso financeiro. Mas nós não estamos treinando os nossos filhos para poder administrar uma família.
Nós não estamos treinando as nossas filhas para ser a lâmpada da casa. Elevar-se. A mulher é a lâmpada da casa, é a candeia da casa. Oh glória, oh glória. Tem muito jovem que está casando, que não sabe trocar uma lâmpada. Oh glória. Tem 10 anos de casado, 5 anos de casado, e se você chegar na casa dele, as panelas estão com os cabos frouxos, porque ele não tem uma chave de fenda para apertar o cabo da panela. Oh glória. Ele não sabe trocar um chuveiro. Ele casou, mas não sabe trocar uma torneira. Ele casou, mas não sabe mudar o interruptor. Ele casou, mas ele não tem coragem de amarrar o saco de lixo e colocar o lixo na lixeira. Nós estamos vivendo uma época em que nós não estamos treinando as nossas filhas para serem esposa, e os nossos filhos para serem maridos. São jovens mimados, jovens efeminados, meninos que têm trejeitos de menina, meninos que fazem sobrancelha, meninos que rapam o peito, meninos que estão andando com a calça colada, com o cabelo alisado, meninos que não sabem o que é cinto, que não dobram o joelho para orar de madrugada, meninos que não consagram a vida, meninos perigosos que não tem calo na mão, que estão o tempo todo no telefone celular, na internet, de madrugada. Não vai ser bom marido, não vai ter sucesso, vai acabar em divórcio. Mas essa noite eu vim assoprar a palavra sobre a casa. Desperta do que dorme, levanta-te. Meninos mimados, que não foram criados para ser maridos, que não tem estrutura, que não sabe o que é uma chave inglesa, que não sabe o que é uma turquesa, um alicate. Irmão, estou falando de coisas supérfluas, chave de fenda para apertar o cabo da panela de pressão, que uma hora vai afrouxar. Oh glória, aleluia, aleluia. Eu estou falando de trocar uma lâmpada em casa. Oh glória. Eu estou falando de capacidade para poder carregar uma mobília. Oh glória. Eu estou falando de ser varonil, de ser o macho da casa. Uma geração, meu irmão, que está com o mundo na palma da mão e com o coração vazio da presença de Deus. Uma geração globalizada, mas distanciada da ponta do altar. Uma geração que tem tudo virtual, mas abandonou a vida espiritual. Só que eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que um verdadeiro e genuíno avivamento está surgindo nessa nação novamente. Eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração forte, homens que dobram o joelho, moços que não vão só somente viver uma vida de namoro, mas que querem construir uma família, que querem gerar cidadãos de bem para povoar essa terra, para propagar a palavra. Moços fracos, que não tenha postura varonil, moços que perderam a identidade varonil, que não são mais o protetor, defensor da menina. Está faltando um rapaz assim. Eu não vou generalizar, mas está faltando. Está cumprindo Isaías capítulo de número 4. Nos últimos dias, 7 mulheres lançarão mão de um homem, dizendo: tira o nosso opróbrio, do nosso próprio pão comeremos, tão somente queremos ser chamada pelo teu nome. Sabe o que é isso? Vai faltar homem. E chegou a época de faltar homem. Se nós não tomarmos cuidado, esse ser homem vai acabar. Vem comigo, por favor, vamos lá. Deus abençoe a sua vida, é um prazer estar aqui contigo. Hoje eu vou aquecer para me pregar amanhã de manhã eu prego. Manhã de manhã, amanhã de noite. Já falei que eu não tinha que falar que eu vinha de manhã não, né? Fez vir. Bora lá. Deixa de vir amanhã de manhã não, hein? Eu estava dizendo que nós estamos falhos no sentido da criação. É muita mima e pouca tarefa. Feche seus olhos. Ela quer namorar, mas não sabe fritar ovo. Ela quer namorar, mas não sabe afogar arroz.
Ela quer namorar, mas não lava as roupas pessoais dela. Ela quer namorar, mas ela chega em casa e faz assim com a sandália, ó, vup, vup, e a sandália vai rodando, cai no canto do quarto. Do jeito que ela levanta a cama dela, fica aquele piseiro, oh glória. Na igreja parece uma petequinha, mas em casa é uma bruxa, falta uma vassoura para voar, oh glória. Oh glória. Na igreja bonitinha, alinhadinha, dentro de casa a pia está lotada de vazia, o chão está sujo, ela não tem estrutura para ser a candeia da casa. Essa geração é a geração que mais consome sanduíche. Almoço e janta em casa é algo que está sendo extinção para essa geração. Feche seus olhos, por favor. A senhora que é a esposa novinha, que vai com a sua tapoia na casa da sua mãe buscar comida pronta, feche seu olho. Feche seu olho, feche seu olho. A senhora que é esposa novinha, que vai na casa da sua mãe com a sua tapoé buscar comida pronta. A senhora que é preguiçosa. A senhora que é acomodada. A senhora que tudo o que acontece a sua mãe tem que resolver para a senhora, oh glória. A senhora que é a esposa novinha, que paga de solteira na internet, que paga de gatinha, que paga de livre, fecha teu olho. A senhora que é a esposa novinha, que é pirracenta, que é encrenqueira, que é amarga igual fel. A senhora que dorme de mal do teu marido. A senhora que dorme no chão, oh glória. A senhora que qualquer coisa vai para casa da sua mãe de mal do teu marido. A senhora está reprovada como esposa. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a mulher tola com as próprias mãos a derribará, oh glória, oh glória, oh glória. A senhora que tem o brilho do pó de arroz, mas não tem o brilho do Espírito Santo. A senhora que tem a beleza da natura, da avó, mas não tem o brilho da presença, da glória e da graça de Deus. É bonitinha, mas é amarga. É bonitinha, mas é igual fel. É venenosa por dentro. Feche seus olhos. A senhora sabe que a senhora é ruim como esposa. A senhora sabe que seu testemunho não é bom. Feche seus olhos. A senhora sabe que a senhora é rixosa. Que a senhora é como uma goteira em casa. E é isso que Abraão não queria para Isaac. Abraão entendeu que se Isaac casasse com uma mulher rixosa, ele não teria êxodo. Abraão entendeu que se Isaac casasse com uma mulher preguiçosa, Isaac não teria êxodo. Abraão entendeu que se a mulher fosse bonitinha, mas se ela fosse chata, enjoada, ela ia acabar com o chamado de Isaac. E é por isso que Abraão diz: vai buscar alguém, oh glória, da minha parentela para casar com Isaac. Essa preocupação de Abraão, porque ele sabia, ele tinha ciência do que é um casamento. Casamento é mais que beijo na boca, irmão. Casamento é mais que fica postando videozinho e foto de felicidade na internet. Casamento é uma realidade conjugal. Tem muita gente casada na internet e divorciada em casa. Tem muita gente que é casada na rua e divorciada em casa. Tem muita família que está com um muro dentro de casa, dividida em casa. Só que essa noite esse muro vai ter que cair, oh glória, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Essa noite você vai fazer as pazes com a tua família, com teu marido, com a tua casa. Essa noite tu vai humilhar, entrar pelo caminho da humilhação. Vai descer, vai pedir perdão para a glória de Deus. Vamos lá. Vamos lá. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, verso 11, junto ao poço, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. E olha o que Eliezer disse: ó Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom pago da minha jornada. Aleluia. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens, filhas no plural, está dizendo, são muitas, e ele só pode casar com uma. Me mostra em meio inúmeras qual será a esposa de Isaac. Olha que missão importante. Abraão gerou Isaac.
Isaac gerou Jacó. Jacó gerou José. De José veio Moisés. De Moisés o povo saiu do Egito. Na terra entrou Josué e Caleb. Josué e Caleb veio os juízes, oh glória. Dos juízes veio Ruth, oh glória. E dali vai proliferando até chegar na árvore onde fala a respeito da pessoa de Jesus. Abraão sabia muito bem da importância que tinha o relacionamento conjugal de Isaac. E é por isso que ele dá essa missão para alguém antigo da casa, Eliezer a Damasceno. Mas vamos lá. E a Bíblia diz que ele estava ao pé da fonte de água, tirando água, quando as moças saíram para poder tirar água. Eram várias moças, mas ele tinha que escolher aquela que tinha consigo as características necessárias para poder contrair núpcias com Isaac. E não se esqueça, enquanto Eliezer está ali, Isaac está no campo de Beer-lahai-roi orando. Isaac estava orando para que Deus desse a direção. Isaac não estava experimentando outras moças para depois casar com a moça certa. Isaac não estava brincando com o sentimento das meninas para depois escolher uma outra para casar. Isaac não era um beijoqueiro, um namorador, um galanteador de moças. Isaac não era um aproveitador da pureza, da inocência. Isaac respeitava as moças do arraial. E ele estava no campo de Beer-lahai-roi orando. E a pior coisa que tem é quando um rapaz namora com a moça 3 anos e depois termina com ela. 3 anos assentando no sofá da casa dos outros, tirando o sono do pai de família, da mãe de família. E depois de 3 anos fuçando a filha dos outros, lavando a mão na filha dos outros, esfregando filha dos outros, seu canalha. Depois de 3 anos relando um umbigo na filha dos outros, diz que não vai casar com ela, que está gostando de outra. Três anos amassando, abraçando. Vem cá. Você não tem cara de fazer isso, não. Irmão, porque tem gente que quando está namorando o tempo todo assim, ó, vai pra cá, dá a mão. Tira a mão do burro. É o tempo todo assim, ó. Tá na igreja, tá assim. Tá indo pra igreja, tá assim, o tempo todo. É mão agarrada o tempo todo. E agora tá entrando uma onda nas igrejas do Brasil, já entrou, que tá dentro da igreja assim, o casal de namorada aqui, ó. Você tá entendendo? Aí depois que casa, aqui. Pode sentar lá. Obrigado. Dez horas da noite, 11 horas está na casa dos outros. Meia-noite está na casa da irmã. 1h da manhã, não é possível. Está na casa da irmã, no portão da casa da irmã, abraçando filha de irmã. No sofá da casa. Eu sei que os pregadores não pregam isso, porque isso não dá agenda. Isso não dá agenda, isso não estoura no YouTube. Isso não faz o pregador fazer videozinho, entendeu? Chamativo. Só que isso liberta. Isso liberta. E você que é moça, larga a mão de ser abestada. Não deixa ninguém ficar lavando a mão em você. Não deixa ninguém ficar colocando a mão em você e falando de você depois. Não se ofereça para ninguém, ô glória, ô glória. Eu já vou começar a pregar daqui a pouco, viu? Só estou preparando caminho para poder pregar, ô glória. Eu estou preparando caminho para poder pregar. Eu sei tudo o que Deus mandou falar aqui essa noite. Já está tudo aqui na cachola, ô glória. Olhe bem, 2 horas, 1 hora, meia-noite. Está na porta da casa dos outros namorando. E depois de 2 anos, 3 anos de namoro termina. E deixa a bichinha deprimida. Deixa a bichinha
tenha frustrada, brincou com o sentimento dela. Só que eu quero que você entenda, um dia você vai ser pai, ô glória. Um dia você vai ter filhas, ô glória. Um dia alguém vai chegar na tua casa, querendo casar na tua casa também, ô glória. E eu quero que você entenda, a Bíblia diz, não erreis, o que o homem semear, isso também ele ceifará, ô glória. Então tome cuidado com a tua semeadura, respeite a casa alheia. As moças saíam para tirar água, verso 11. E eram muitas moças, verso 13. Aleluia. Verso de número 14. Ele está finalizando a oração dizendo, seja pois que a donzela a quem eu disser, baixa o seu cântaro para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja a que o Senhor indicou para casar com Isaque. Aleluia. E nisso conhecerei que o Senhor usou de benevolência. Eliezer está dizendo, mas das grandes virtudes de quem vai casar com quem tem promessa, é ter o coração quebrantado. Ela vai ser alguém que tem um coração quebrantado, sensível, trabalhadeira, porque está tirando água, mas sensível, vai ser atenta à necessidade alheia. Vai ser alguém que tem um coração voluntário para casar com Isaque. E o verso de número 15 vai nos dizer da seguinte maneira, que quando ele ainda falava, sucedeu que antes que ele acabasse de falar, saiu Rebeca, aleluia, que havia nascido em Betuel, filha de Mical, mulher de Naô, irmã de Abraão, aleluia, e essa trazia o seu cântaro sobre os seus ombros. A Bíblia diz que quando ele ainda orava, surgiu entre as moças Rebeca. Ela trazia o cântaro sobre os ombros. Ela entrou em destaque entre as demais moças. Quem sabe talvez alguém tinha uma beleza até superior à beleza de Rebeca, mas não tinha a unção que Rebeca tinha, oh glória. Quem sabe alguém tinha uma formosura, uma estatura elevada, diferente de Rebeca, mas não tinha a graça que Rebeca tinha, não tinha o quebrantamento que Rebeca tinha. E a Bíblia diz que quando Rebeca sai, olha o que a Bíblia vai dizer concernente a essa donzela. Verso de número 16, e a donzela que é delicada, delicadeza é coisa de menina. Eu vou repetir isso que eu quero ser enfático quanto a isso. Delicadeza é coisa de menina. Quem foge de barata é menina. Quem foge de rato é menina. Quem tem medo de escuro é menina. Quem é grudado com rosa é menina. Quem gosta do coloridinho é menina. Foi você, não fui eu. Eu nem te vi aí. E a donzela era delicada, ela era donzela e delicada. Parece uma redundância, né? Ela, além de ser sensível interiormente, ela demonstrava uma delicadeza. Sabe, esse negócio de ser delicado demais não é para homem. Homem canta com voz de homem. Homem prega com postura de homem. Homem anda ereto como homem, oh glória. Homem assenta como homem, tem comportamento de homem, fala como homem. Existe uma confusão na sociedade hoje. Vamos lá. E a donzela era delicada, virgem. Outra coisa, Rebeca ela era virgem. Rebeca não tinha tido coito com ninguém. Ela não tinha tido coito, ela não tinha tido nenhuma relação sexual. Ela era virgem. Feche seus olhos. Rebeca se guardava para o seu marido.
Rebeca dominava as suas vontades e dizia: eu tenho promessa, e quem tem promessa não anda de cama em cama, oh glória. Aleluia, aleluia. Quem tem promessa não manda nudes para o namorado, oh glória, oh glória, oh glória. Quem tem promessa não expõe o seu corpo nas redes sociais, oh glória, oh glória, oh glória. Quem tem promessa não dorme com o noivo, não dorme com a noiva, oh glória. Quem tem promessa se guarda até o último dia, até o último momento, oh glória. E eu quero que você entenda: castidade, santidade até o casamento ainda é bíblico. Eu sei que os libertinos estão dizendo que não tem nada a ver, mas eu quero que você entenda: o diabo trabalha em cima de legalidade, e a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Quem tem coito fora de casamento está levando maldição para o seu matrimônio. Só que eu quero profetizar que a santidade está voltando para o nosso meio, que a pureza está voltando para o nosso meio, que o temor a Deus está voltando para o nosso meio. Vamos lá. A donzela era delicada, a virgem, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a qual nenhum varão havia tocado. Peraí, então ela era virgem, olhe para cá, e não era tocada. Vem cá você. Você vem cá. Isso mesmo. Duas características. Não, pode sentar, você está com muita vergonha. Vem cá você que está rindo de mim. Mas na verdade eu troquei por causa da altura. E a cor. Eu não ia falar isso não, mas... Olhe bem. Duas grandes características. A primeira característica de Rebeca. Ela, minha filha, olha para cá. Quando a menina tem coito fora do casamento, ela está abrindo uma aliança. Toda relação sexual tem derramamento de sangue. Está entendendo? E derramamento de sangue é união de carne. Você está entendendo? E se Deus não está numa aliança, é o diabo que está nela. Está entendendo o que estou dizendo aqui? Então, se você tem a prática de ter coito com seu namorado, com seu noivo fora do casamento, você está em pecado. É fornicação. É pecado de fornicação. Está entendendo? Eu sei que num grande congresso desse é a oportunidade que tem de colocar o povo para pular, para rodar. E se eu quisesse aproveitar isso, aproveitaria o cenário para fazer a gente até voar aqui essa noite. Só que o propósito não é voar, o propósito é decolar, mas no tempo de Deus. É decolar no tempo de Deus, ó glória. É fazer vista do cenário, ó glória. E quando dá glória, vai dar glória com a consciência ativada. Olha quem era a Rebeca. Rebeca era delicada, ela era formosa à vista, então ela tinha delicadeza, ela tinha formosura à vista. Quem via Rebeca via beleza, e ela era virgem, ela não tinha coito, ela não tinha prática sexual com ninguém, e além de ser virgem, Rebeca não era tocada. Rebeca não era tocada. Além de ser virgem, Rebeca não era amassada. Pode ir para cá, porque tem moça que ela nunca teve coito, só que o namoro é assim aqui, ó. Você está entendendo? Ela é virgem, só que ela é tocada. Ela é virgem, só que ela deixa a mão ir onde o rapaz quer. Ela faz o que o rapaz quer e ela está distanciando da presença de Deus. E você que é bode, que está dentro da igreja, você que é bode mascarado de ovelha, você que está aqui com muita raiva de mim porque eu estou falando da tua prática de pecado, eu vou te dar um conselho: não toca no cálice e não coma do pão sem confessar o teu pecado. Arrependa enquanto é tempo, porque o dono da igreja está observando a sua conduta. A donzela, ela era virgem e ela não era tocada. Feche seus olhos, por favor. Rebeca não deixava ninguém colocar a mão nela.
Rebeca dizia: não, não coloque a mão aí, não encoste em mim, não faça isso, eu tenho promessa. E quem tem promessa não é lavada por mão alheia. Quem tem promessa não fica de mão em mão, ô glória. Quem tem promessa não roda igual uma peteca para lá e para cá, ô glória. Quem tem promessa se conserva para viver aquilo que Deus predeterminou para a vida dele e para a vida dela. Por que aumentou o índice de divórcio na atualidade? Por que o divórcio aumentou tanto? Porque a pessoa vai casar, ela tem a lua, mas não tem o mel mais. Só tem a lua, o mel tirou antes. Já sugou todo o mel. Quando casa, só tem a lua, porque já vivia o mel antes do casamento. Esse negócio do rapaz ficar na casa da moça, namorada dormir na casa do namorado, namorado dormir na casa da namorada, irmão, que mentalidade é essa? Mas ninguém está fazendo nada, mas o mau testemunho está na cara. Alguém está vendo você entrar e não sair, e está dizendo: olha lá o crente, ó, a crente recebendo lá. E a senhora que é mãe, não deixe o namorado da tua filha fazer o que quer na tua casa. A tua casa não é covil de raposa, a tua casa é casa de Deus, a tua casa é Betel. Diga para ele: aqui eu sou crente, aqui é a minha casa, respeite a minha casa. Outra coisa que me preocupa muito, essa síndrome de Eli, ver o filho em pecado e não falar nada. O filho está em pecado, mas é porque meu filho não fala. Meu menino, sabe que o menino está aprontando tudo. Sabe que o menino está mexendo com o filho dos outros. Sabe que o menino paquera a igreja toda. Sabe que o menino é um bico doce, um beija-flor de igreja, mas não exorta o menino. E o menino está igual um pavão no meio da igreja fazendo o que quer. Meu menino, meu menino, meu menino. E eu quero dizer para você, a síndrome de Eli acaba com velório, com sepultamento, com morte. O que você quer dizer, Jair? Os filhos de Eli, eles pegavam um garfo de 3 pontas, metia na panela, tocava no sacrifício, prostituía com as mulheres do lado de fora do templo. Eli viu, exortou superficialmente, não disciplinou, não tirou de comunhão, manteve os sacerdotes dos meninos, não removeu o sacerdócio, não disciplinou os meninos. Eles continuaram vivendo na prática do pecado e tocando nas coisas de Deus. Aí Deus viu que Eli tocou superficialmente. Deus falou: vou matar os 2 filhos de Eli, e Eli também vai morrer, porque morre quem é rebelde e morre quem é conivente com a rebeldia, morre quem está em pecado e morre quem aprova a prática do pecado. O que você quer dizer, Juarez? Ou você coloca ordem na casa, ou prepare para ver o juízo de Deus sobre a tua vida. Havia em Abraão uma preocupação. Isaac tem que casar bem. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a qual nenhum varão havia tocado. E desceu até a fonte e encheu o seu cântaro. Então o servo correu ao seu encontro e disse: és filha de quem? Aleluia. Ele disse: dá-me de beber. Ela falou: darei de beber a ti todos os camelos. Disposição. Rebeca deu de beber para Eliezer, a Damasceno, e deu água para 10 camelos. Segundo os estudiosos, cada camelo toma cerca de 50 litros de água. Então Rebeca tirou cerca de 500 litros de água. Quantas vezes Rebeca foi até o poço para encher e derramando o bebedouro? Oh, glória! Quem sabe o cântaro tinha 5 litros, 100 vezes talvez. Ela foi até o poço e derramava no bebedouro, a boca do camelo espumando, e ela saciando a sede do camelo. Enquanto Rebeca tira água no poço, Eliezer, Isaac está no campo de Berlairoi orando. Enquanto Rebeca mostra disposição para saciar a sede do camelo, Isaac está no campo de Berlairoi buscando a face de Deus. Isaac não estava vendo pornografia, Isaac não estava na vida de masturbação, Isaac não estava na vida de fornicação, Isaac não estava na vida de imoralidade. Mude de conduta para que Deus te use de verdade. Deus não usa quem está na vida dupla, Deus não usa quem não tem caráter, Deus não usa quem não tem princípio e temor. Jovens que estão dentro da igreja e são escravos da pornografia, vivem no mundo pornográfico, feche seus olhos, vivem no mundo da imoralidade,
Feche seus olhos. Não tem como ser cheio do Espírito Santo dessa forma. Não tem como ser cheio do Espírito Santo vivendo essa vida desregrada, essa vida sem limite, essa vida sem regra. Você que está na igreja e tem uma vida dupla, feche seus olhos. Você que tem uma roupa para o culto e outra roupa para ir para a escola, para sair para a rua fora. Você que dá mau testemunho, expondo o seu corpo nas ruas, e expondo o seu corpo no trabalho, na escola. Você que tem uma vida mascarada, que vive uma vida de doble ânimo. Você que não dá testemunho de crente onde vai, o Espírito de Deus está te chamando para uma vida de santidade, para uma vida reta, para uma vida na presença dele de verdade. É tempo de remover a casca, tirar a máscara. É tempo de descer na presença de Deus, de se humilhar diante do Senhor. É tempo de acabar o show e voltar aos cultos. É tempo de tirar os coaches, levantar os profetas. É tempo de parar com as coreografias, com os jograis e colocar a palavra na igreja. É tempo de um verdadeiro avivamento pousar sobre nós. É tempo de jejuar, de clamar, de buscar, de chorar nos pés do Cordeiro. Uma geração que eu não consigo entender está em pecado e recebendo profecia de vitória. Vive uma vida de masturbação, de fornicação e recebendo profecia de vitória. Vive uma vida dupla e recebendo profecia de vitória. Beija todo mundo e vive recebendo profecia. Não é Deus que está falando contigo. Não é Deus que está falando contigo. Não é Deus. Pode ser qualquer outra pessoa, mas Deus não é. Deus não vai incentivar quem está na prática de pecado. Deus não vai animar quem vive em prática de pecado. Eu não estou generalizando, mas eu sei que Deus quer falar com alguém essa noite. Eu sei que Deus quer falar com alguém através das redes sociais. Eu sei que Deus quer incomodar alguém que tem uma vida dupla, uma vida de máscara. Alguém que prega, que canta, que pula, que rodopeia, mas que tem tranjeitos de menina. Ele é menino com tranjeitos de menina. Você não é liberto. Você não pode ensinar. Você não deve pregar. Você tem que ouvir pregação. Você tem que ser ensinado. Não se pode colocar um efeminado para ensinar na escola dominical. Não se pode colocar um efeminado para cantar na igreja. Não se pode colocar um efeminado para pregar a palavra. Um efeminado não é liberto. Um efeminado não passou pelo processo da cruz. Tem que ser liberto para pregar sobre a libertação. Tem que ser transformado para pregar sobre transformação. É inadmissível. É inadmissível alguém que está preso aos laços do pecado subir no santo altar da casa do Senhor e tentar ministrar alguma coisa. É inadmissível alguém que vive no golpe, no engano, na trapaça, ministrar na casa do Senhor. É inadmissível. É por isso que às vezes o negócio não flui no Brasil, não está fluindo. Porque é muito show e pouca adoração. Oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia. Vamos lá, já estou finalizando, tá? Amanhã eu prego. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressando-se baixou o seu cântaro sobre a mão e deu de beber também aos camelos. Aleluia, aleluia. E voltou para a pia para tirar mais água. A Bíblia diz que esse homem, quando ele vê a ação de Rebeca, ele vai dar para ela presente simbolizando o noivado. Ela está ficando noiva com Isaac sem conhecer Isaac. Ela nunca viu, mas está ficando noiva. Ela não teve que dormir com Isaac para ficar noiva com ele. Ela não teve que ficar abraçando Isaac o tempo todo para ficar noiva com ele. Ela não teve que ficar esfregando em Isaac para ficar noiva com ele. Você percebe? Ela ficou noiva sem conhecer ele. Aí ele vai até a casa dela, Eliezer, e diz: eu estou aqui por ordem de Abraão, meu senhor. E ele mandou buscar a esposa, e achei essa menina. Deixa ela ir comigo. E o pai vai dizer: deixa ela ficar 10 dias aqui. E Eliezer diz: não, é agora. Ela não pode ficar, ela tem que ir agora. Aí a Bíblia diz que 7 donzelas. É para trocar? Aí a Bíblia diz que 7 donzelas vão ir junto com Rebeca. Olhe para cá.
7 donzelas, cada uma sobe em um camelo, Rebeca na frente, o anjo na frente, Eliezer atrás, o camelo, Rebeca em cima e 7 donzelas. O anjo na frente, oh glória. Eliezer atrás do anjo, oh glória. Rebeca sobre o camelo atrás de Eliezer, oh glória. E 7 donzelas atrás, oh glória. E Eliezer começa a voltar para a terra de Canaã de Galileia, levando aquela que há de casar com Isaac, oh glória. Enquanto Eliezer está caminhando, Rebeca está dialogando com 7 donzelas. E eu perguntei, Deus, por que tem 7 donzelas indo com Rebeca? Para que ela possa ir encontrar com Isaac, que está lá no campo de Berlairoi. Aí Deus colocou em minha alma o seguinte: porque moça conversa assunto de moça, oh glória, e mulher conversa assunto de mulher, oh glória. Porque o assunto de moça não é como o assunto de uma mulher casada, porque moça não tem que entrar no casamento de ninguém, oh glória. Porque moça não tem que dar palpite na vida de quem está casada, porque ela está vivendo uma etapa da vida dela e vai ter a sua própria experiência. Porque tem gente que tem pureza física, mas não tem pureza mental. O psicológico já está poluído, porque ele nunca praticou, mas sabe de tudo. Ele nunca fez, mas conhece tudo. Ele nunca foi, mas já ouviu de tudo. E a Deus está privando a mente de Rebeca, para que a mente dela não fosse contaminada com informações que não convinha para a idade dela. Rebeca está andando com donzelas, moça andando com moça, com assunto de moça, com comportamento de moça, com conduta de moça, com esperança de moça, oh glória. E moça crente tem esperança de crente, conduta de crente, roupa de crente, comportamento de crente, joelho de crente, vida de crente, namoro de crente, consagração de moça crente. Feche seus olhos. É quadrada, mas é santa, oh glória. Não tem adereço, mas é santa. Você que é mais vaidosa, que olha para outros e diz, não, fulano é quadrada, porque não está maquiada, parecendo patati ou patatá, oh glória. Fulano é quadrada porque a perna não aparece, oh glória. Ela é quadrada, mas é santa, oh glória, oh glória. É quadrada, mas tem presença, oh glória, aleluia, aleluia, aleluia. Não é vaidosa, mas é cheia do Espírito Santo, oh glória, aleluia. É diferente, oh glória. A beleza dela não atrai aqueles que estão no mundo. A beleza dela atrai o Espírito de Deus, porque a formosura não é somente terrena, tem comunhão, tem intimidade, tem vida no altar. E o segredo para ter um casamento bem sucedido não é ficar postando foto de apaixonado na internet. O segredo para ter um casamento bem sucedido é dobrar o joelho na beira da cama e clamar a Deus na madrugada e orar ao Deus que guarda a família. Você precisa casar sabendo que o que Deus ajuntou, o homem não separa, aleluia. Você precisa casar sabendo que agora já não serão mais 2, mais uma só carne. Então você tem a oportunidade de escolher. Escolha enquanto é tempo. Aumentou demais o índice de divórcio. Qualquer coisa agora é motivo de divórcio. Qualquer coisa é motivo de divórcio. Olhou de cara feia dentro de casa, quer divorciar. Qualquer coisinha, birra de mal, divórcio, casa da mãe, casa do pai. Qualquer coisinha, vida dupla. Sabe o que é isso? Falta de oração. Falta de oração. Porque beija muito e ora pouco. Porque o namoro consiste em oração. Porque nunca cantaram junto o hino da harpa. Porque nunca foram juntos para o círculo de oração. Porque nunca entraram em uma consagração junto. Porque construir um relacionamento em cima da carne, a carne murcha, a aparência vai embora, a aparência some, oh glória, oh glória. A aparência ela vai esvarindo, vai diminuindo, oh glória. A essência da carne ela murcha como a erva. Então faça o propósito com Deus, venha consolidar o seu relacionamento em cima de jejum, de oração, de busca, de santidade. Vamos lá, para me finalizar. Finalizar para você dar glória à vontade. Quando Rebeca está voltando, juntamente com Eliezer e com 7 donzelas, Isaac está no campo de Berlairoi orando. Ele estava orando. A Bíblia diz que Isaac, quando ele está vindo do campo,
Rebeca vai visualizar Isaac de longe. E ela vai dizer para Eliezer: quem é esse que vem ao nosso encontro? Aí Eliezer vai dizer: é o meu senhor que há de casar com a minha senhora. Olha bem, Eliezer respeita a Rebeca e respeita Isaac. Ele diz: é o meu senhor que há de casar com a minha senhora. E quando Eliezer diz para Rebeca: é o meu senhor que há de casar com a minha senhora, depois tu lê o texto. A Bíblia diz que Rebeca piou do camelo. Piar é pular. Ela piou do camelo e cobriu com véu. Quando Eliezer falou: é o meu senhor que vai casar com a minha senhora, Rebeca imediatamente pulou do camelo e cobriu com véu. Rebeca falou: já que ele vai casar comigo, eu vou tampar. Porque se eu sou presente, presente bom não é presente que vem aberto. Todo presente bom, ele vem tampado. Oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória. Rebeca falou: se eu sou presente de Deus para a vida de Isaac, eu vou me encobrir toda, oh glória. Porque presente não chega aberto na mão de ninguém. É o oposto de hoje. Quando alguém hoje quer casar, no lugar de cobrir, está descobrindo, oh glória. E eu quero que você entenda: ninguém gosta de presente descoberto, porque presente descoberto não gera expectativa na vida de quem é presenteado. Se você pegar um carrinho caro, controle remoto, tecnologia avançada, aberto, e pegar um carrinho de plástico, bem tampado, com laço, e entregar para a criança, eu te garanto que a criança vai abrir o carrinho de plástico, vai romper. Ela não vai correr para o presente aberto, ela vai correr para o presente que está lacrado. Por quê? Porque o lacre dá para ela um sentimento de privacidade, que aquilo é só dela, só ela está vendo. Ela vai ser o primeiro a ver, o primeiro a tocar, o primeiro a pegar. E é isso que Rebeca fez. Rebeca falou: eu vou me encobrir com véu, oh glória, porque eu sou um presente para Isaac. E presente não anda seminua, presente não anda mostrando a sua sensualidade no templo, presente anda ornamentada. Quem tem mente de Cristo sabe o que eu estou dizendo. Se você quer ter um casamento santo, começa a santificar as suas vestes, a sua vida, o seu comportamento. Não baixe o teu nível espiritual, não seja como as cananeias, não deseje ser como elas. Seja cheio do Espírito Santo, ornamente a tua vida com a presença de Deus, ornamente a tua vida com a santidade. Separe-se do mundo, separe-se daquilo que não glorifica a Deus. E você, varão, desce para a oração, desce para o jejum, desce para a busca, desce para o clamor, porque enquanto você clama, Deus cria estratégia, porque enquanto você clama, Deus abre porta, porque enquanto você clama, Deus move a mão dele em favor da tua vida, em favor da tua família. Deus vai te dar um relacionamento consolidado, um casamento que vai sustentar o teu ministério. O que tem de gente que perdeu o chamado porque casou com a mulher errada, porque entrou na família errada, é bonita, mas não é crente, é bonita, mas não gosta de Bíblia, é bonita, mas não gosta de oração, é bonita, mas está na novela, é bonita, mas está na série, é bonita, mas é vaidosa, é sensual, é imoral, é futriqueira, é fofoqueira, não quer nada com Deus, casou com uma rixosa, tem goteira em casa, não tem sucesso, não tem paz, o ministério não anda, agora está encravado. E eu vou te dar um conselho: não larga, não larga. Você comeu a carne, agora rói o osso, agora é até o final. O que Deus ajuntou, o homem não separa. Eu disse para o rapaz que foi me buscar hoje, falei: eu posso pregar sobre o casamento, porque a minha esposa é a mesma. Até porque a gente que é feio não pode ficar mudando mulher. E eu já casei com a branca, falei: vou clarear. Olhe para cá. Eu me lembro que eu fui presbiteriano um tempo e eu orei 7 anos para uma moça. É verdade esse testemunho, não é mentira não, tá? Isso não é conversa não. 7 anos orei para uma moça. Um dia ela descobriu que eu estava orando por ela. Ela me parou no corredor da igreja e falou: para de orar para mim. Foi o quê?
Eu era presbiteriano na época, orando para uma moça 7 anos. Olhei para aquela moça e falei, essa moça é bonita, vou casar com ela. Nem me perguntei se ela queria, eu fui orar. Aí eu era líder de mocidade, comentei com um, o outro comentou com o outro, e comentou com todo mundo. Aí chegou nela. Aí um dia eu estou chegando na escola dominical de manhã para dar aula para os jovens, estou passando no corredor, me parou no corredor da igreja presbiteriana, bairro Alvorada, Rua Atlético, número 170, eu acho, se não me engano. Ela disse, quero falar com você. Eu falei, pois não, pensei, minha oração subiu. Pensei, é hoje. Ela disse, para de orar por mim. Eu falei, o quê? Para de orar por mim. Aí ela disse, você é negro. Aí eu olhei e falei, pior que eu sou mesmo. E ela era tão crente que ela só falou a verdade para mim. Ela disse, você é negro. Aí eu olhei e pensei, não tem jeito, sou mesmo. Ela disse, você grita quando prega. Você pula. Você fala línguas, grita. Você não é para mim, ela disse. E eu saí da moça, passei por ela, a mãe dela me parou. Pode gravar isso que é verdade. A mãe dela me parou e falou, Juarez, se você casar com a minha filha, os meus netos terão cabelo ruim. A mãe dela me consolou. Pegou aí, pegou. A mãe dela me disse, vou repetir, se você casar com a minha filha, os meus netos terão cabelo ruim. Sabe o que me entristece? É ver pregador falando que sofreu preconceito porque chamou de preto. Mas se me chamar de branco, como você vai ficar preconceito? Fala, ô louro, vai não. Não tem como, eu não sou preto. Irmãos, ela não falou nenhuma mentira. Eu sou preto, eu grito pregando, eu transpiro muito, e minhas filhas nasceram com cabelo ruim. E a mãe dela ainda é profeta, que os meninos nasceram com cabelo igual o meu. Porque o povo é anjo. Eu me lembro, olhe para cá, eu me lembro que eu fiquei mais crente com aquilo, você acredita? Eu fiquei mais crente. Que eu nunca funcionei com elogio, eu não gosto de elogio, bajulação. Eu fui chamado para ser como um tanque de guerra. Quando me acoa, é aí que o negócio aperta mais ainda. Eu não tenho medo de pressão, cara feia, não gostar de mim, eu não ligo para isso. Na verdade, eu não ligo para ninguém. Continuei na igreja, porque eu não estava ali por causa dela. Continuei crente, estudando, preparando. Um belo dia, estou chegando da faculdade, descendo na rua, vi uma moça, bonita demais, trabalhando no sanduíche, fritando aqueles bacon, aquele negócio, a fumaça subindo. Eu vi de trás da fumaça. Falei, vou casar com essa menina. Já, tudo meu era isso, vou casar. Eu nem conhecia, já queria casar com essa menina. Cheguei e falei, me dá um X-bacon com mais bacon. Só para demorar fritando na chapa eu ver nela. Aí o irmão dela, que é meu cunhado hoje, o Carlinho, quando ele me via, ele falava assim, traz o bacon, Lili. Ele já sabia que era para colocar mais bacon. E 6 meses eu passava no portão da casa dela todo dia. Chegando da faculdade. E um dia eu falei, vou casar com você. Ela falou, nem te conheço. Você é doido, vai orar, menino. Eu já estou orando. Aí eu voltava, vou casar com você, tá? Te conheço. Aí um dia ela falou, vou orar. Aí ela orou cerca de uns 6 meses. Ela disse, pode falar com meu pai. Fui falar com o pai dela, pastor assembleano, eu era presbiteriano. Cheguei na casa dele, falei, irmão João, estou querendo casar com a filha do senhor. Ele olhou para mim na escada e falou, vamos conversar lá dentro. Entrei para conversar com ele. Ele disse para mim, assenta-te aí. Eu sentei. Ele colocou a Bíblia e a harpa dele, não esqueço disso, em cima da mesa. Assentei-me lá. Ele pegou um café para ele e não me ofereceu.
pensei, é aqui que eu vou casar mesmo, porque não me ofereceu nada. E eu não me esqueço desse detalhe. Ele pegou um café para ele e para mim não. E eu estava doido para tomar aquele café aquele dia. E ele disse para mim, eu treinei a minha filha, aleluia, para ser esposa de obreiro assembleano, glória. Olhe bem, o meu sogro disse na minha cara, eu treinei a minha filha para ser esposa de obreiro assembleano, glória, glória. Quando ele disse, eu treinei minha filha para ser esposa de obreiro assembleano, eu dei um pulo da cadeira e falei, eu sou assembleano a partir de agora. Ele disse, o quê? Eu falei, rapaz, eu nunca acreditei em nada que Calvino falou. Nunca fui calvinista. Eu nunca acreditei na predestinação fatalística. Eu sou armeniano. Eu sou da Reforma. As 95 teses. O meu negócio é Pentecoste. Eu sou assembleano. E ele balançou a cabeça. Eu saí da casa e falei, sou assembleano, sou assembleano, sou assembleano. No domingo eu estava de manhã na escola dominical. Sentado no primeiro banco, olhando para ele, glória. E ele olhava para minha cara, assim, ministrando na escola dominical, no outro domingo de manhã, culto à noite. E eu comecei a frequentar os cultos. Falei, sou assembleano. E estou aqui até hoje, para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, pasme com o que eu vou dizer. Pasme com o que eu vou dizer, irmãos. A que eu orei para ela era bonita. Mas a que eu casei com ela é muito bonita. Eu acho que é umas 10 vezes mais. Deus sempre honra a gente acima daquilo que a gente almeja. Vou contar para o senhor algo aqui rapidamente. Quando eu fui para casar-me, eu ia orar, e eu levava um tijolo comigo para orar. Eu era jovem, eu colocava o tijolo no chão e orava. Eu dizia, abençoa a minha casa. Eu não tinha casa, mas eu orava pelo tijolo. E os jovens da mocidade diziam, você é louco, está orando por um tijolo? Eu dizia, não, esse aqui representa a minha casa. Isso aí eu fazendo. Eu não tinha carro, eu comprei uma chave de carro, e eu ia com a chave de carro para a oração à tarde. Eu ajoelhava com a chave do carro no bolso e dizia, Deus, obrigado pelo meu carro, aleluia. Abençoa o meu carro. Eu não tinha carro, irmão, orar pela minha casa que eu não tinha, pelo carro que eu não tinha. Escuta isso. Às vezes eu dizia, Deus, abençoa os meus filhos, abençoa minha esposa. E os meninos diziam, Juarez, na consagração, você é doido. Você não tem esposa e não tem filhos. Como é que você está orando para esposa e para filhos se você não tem, oh glória? E eu sorri e dizia, tem muita coisa para orar e eu quero pedir para Deus abençoar isso na minha vida. Agora pasme com o que eu vou dizer hoje como servo de Deus. Às vezes minha família está dormindo, sou pai de duas meninas e um menino. Às vezes meus filhos estão dormindo, eu levanto 2 horas da manhã, saio do meu quarto, vou no quarto da minha filha e digo, Deus, abençoa o meu genro, abençoa os meus netos, oh glória, abençoa a empresa da minha filha, o marido da sua serva, abençoa ele, cobre com teu sangue. Eu vou no quarto da menina de 5 anos de idade e digo, Deus, abençoa os meus netos, abençoa o marido da minha filha, oh glória, abençoa o meu genro, Senhor, abençoa os trabalhos, a empresa, abençoa todas as coisas. Eu vou no quarto do meu filho e digo, Deus,